coisa que eu aprendi na minha vida é que a gente não deve ficar disponível a todo mundo o tempo todo, porque as pessoas elas não costumam valorizar quando você tá muito disponível. Então não é pra você fazer joguinho, charminho, mas você simplesmente tem que cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas. Gente, quando a gente tá muito ocupado com a nossa vida, a gente não tem tempo pra tá mendigando amor. A gente não tem tempo pra ver se fulano visualizou, se fulano mandou mensagem, se fulano tá fazendo isso e aquilo, o que fulano postou no story, como tá a vida de fulano. A gente não quer saber, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Então, se você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo esperando a mensagem da pessoa e fica, meu Deus, por que aquela pessoa não mandou a mensagem e tudo mais, fica nessa agonia, gente, tá na hora de você arrumar o que você fazer. Um hobby, sabe? Sai com seus amigos, vai pra igreja, vai orar. Tanta coisa que dá pra gente fazer sem a gente ter que estar ficando esperando alguém pra nossa vida fazer sentido. A mensagem de uma pessoa para alegrar o nosso dia. Tem pessoas que passam o dia todo triste para baixo se não tiver conversando com aquela pessoa, né? E parece que a vida ganha cor, o mundo faz sentido quando aquela pessoa finalmente responde a sua mensagem. Então a gente precisa aprender a ser feliz sozinhos, antes da gente querer a companhia de alguém, antes que a gente queira o amor de alguém. Eu já sofri muito na minha vida, gente, por isso, sabe? Porque eu queria muito o amor de uma pessoa. E essa pessoa acabou percebendo isso e até brincando um pouquinho com o meu sentimento, tá? Isso é muito comum de acontecer quando você mostra pra uma pessoa que você gosta dela, tá? Não são todas as pessoas que vai fazer isso com você, ficar brincando com seu sentimento, mas muitas pessoas, quando começam a perceber o que você sente por elas, elas começam a fazer joguinho. Joguinho de desinteresse, demora pra responder de propósito, pra deixar você ansioso por uma mensagem dela. Tem pessoas que sempre mandavam mensagem pra você, às vezes no namoro ou no começo do relacionamento, sempre mandavam mensagem pra você, declarações, perguntando como estava o seu dia e tudo mais. Aí vai demorando, né? Vai se passando um tempo no relacionamento, a pessoa já não faz mais questão de mandar mensagens pra saber como é que tá o seu dia, ou já não não responde de forma carinhosa suas mensagens. E tudo isso é quando uma pessoa ela percebe, ela tem a certeza do seu amor por ela, entendeu? Então ela pensa assim, pra que eu vou investir? Pra que eu vou ficar tratando a pessoa bem o tempo todo? Essa pessoa já tá ganha, eu já tenho essa pessoa na minha vida, então não faz sentido, né? Eu ficar tratando essa pessoa de determinada forma. Só que essas pessoas não sabem que o amor, ele precisa ser mantido, né, gente? Então, não é essa questão de porque você já tá dentro de um relacionamento, significa que você vai tratar a pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Mas, infelizmente, é assim que muitas pessoas pensam. Às vezes já tem um tempo de relacionamento e acha que não precisa mais manter. Não precisa mais fazer surpresa, não precisa mais agradar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer surpresas no relacionamento. Eu tô num relacionamento há 7 anos, vai fazer 8 anos esse ano que eu tô num relacionamento em dezembro. E eu continuo mantendo surpresas. Eu continuo sendo romântica, gostando de romantismo, gostando de receber flores, cartas. É uma coisa assim que eu sempre deixei claro do quanto que eu gosto e sempre me comuniquei pra pessoa o quanto que eu gosto disso. Então, a pessoa ela só não age de forma romântica comigo se não quiser. Só não vai fazer surpresa comigo se não quiser. Porque eu já deixei bem claro que é uma coisa que eu gosto e faço questão de manter. Aí muita gente pode dizer, mas você cobra isso, você faz isso sim, gente. Pra eu falar pra uma pessoa que eu gosto de receber isso é porque eu também estou disposta a fazer por ela. Então, eu faço surpresas românticas sim pra ele, né? Pro meu parceiro, eu já fiz surpresas românticas. Não foi num dia de comemorativo, nem nada. Foi um dia aleatório. Que eu simplesmente quis agradá-lo. Fiz uma surpresa, coloquei velas nas escadas. Coloquei uma música romântica na TV e esperei ele chegar. Ele chegou, a gente se abraçou. Esse dia eu me estressei um pouco. A gente acabou, infelizmente, discutindo porque... Assim, eu fiz uma surpresa romântica e infelizmente eu não achei boa a reação dele para o meu gesto romântico. Eu me senti desapontada, senti que ele não valorizou ali o que eu estava tentando proporcionar para ele e tudo mais. E depois eu fiquei pensando, eu não vou mais fazer essa surpresa por ninguém. Fiquei colocado na minha cabeça que nunca mais ia fazer esse tipo de surpresa romântica porque eu tinha me decepcionado muito. Mas eu entendi que nem todas as pessoas são iguais, né, gente? Então, se esse relacionamento não der certo, não significa que eu vou mudar, que eu vou parar de fazer surpresas, que eu vou parar de agradar, né? Eu decidi que eu não vou parar com isso, porque, assim, é da minha essência, é algo que eu gosto. E, assim, se você tá com uma pessoa e aquela pessoa não, vamos dizer, valoriza você naquele momento, por causa de algo que você fez, vai ter quem valorize, né, gente? Então, assim, eu trocar a minha essência, mudar a minha essência, eu disse isso na hora da raiva, né? Na hora da raiva eu disse, eu nunca mais vou fazer isso por ninguém. Mas, assim, eu trocar a minha essência, eu trocar quem eu sou por causa de uma pessoa, não me parece justo, sabe?
Porque eu sei que eu não vou estar sendo eu mesma, então não vou estar feliz, né? Sendo outra pessoa, sendo uma pessoa fria. Isso, assim, não é algo que me corresponda, ser uma pessoa fria, né? Não é algo que faz parte de mim. Então eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa de outra pessoa. Eu sei que vai aparecer sempre pessoas que vão nos valorizar, né? Então, se esse relacionamento não der certo, eu vou estar com a consciência tranquila de saber que eu fiz a minha parte, fiz surpresas, fui romântica, conversei bastante, conversa que não faltou. Mulher já fala muito, né, gente? E eu, assim, que sempre quis o melhor pro relacionamento, sou uma pessoa que eu não deixo de falar nunca o que eu acho do relacionamento, as minhas necessidades, o que eu acho que a gente pode melhorar. Eu acho que essas coisas sempre devem existir dentro de um relacionamento, sabe? Essas conversas sempre tem que existir. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca, assim, aceitei a mesmice na minha vida. Eu nunca quis a mesmice. Continuar sempre a mesma coisa, ter sempre a mesma, como é que eu posso dizer, as mesmas ideias, o mesmo cronograma no dia a dia, é algo assim que eu não desejo, sabe? E pode ter certeza, coisas repetitivas da rotina não partiu de mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de sair da rotina, ter um final de semana diferente. Então, se eu tive sempre os mesmos finais de semana, se a rotina estava sempre igual, é por causa da pessoa com que eu estou, né? Porque a pessoa com que eu estou geralmente não gosta de sair da rotina, é mais aquela coisa de sempre e tal. Se sente mais confortável assim, e a gente acaba renunciando muitas vezes, né? É o que a gente quer fazer pelo bem do outro, né? Como ele trabalha a semana toda, tem só o final de semana para descansar, quer estar só em casa, eu entendo, porque passo o dia todo trabalhando, mas eu, que passo o dia todo em casa, que não é fácil, também quero sair, né, gente? Mas é como eu disse a vocês, infelizmente, né, sempre um tem que renunciar, né, no relacionamento, e geralmente quem renuncia é a mulher. Isso é algo que eu já percebi. Era pra ser sempre assim, não. Na minha opinião, eu acho que o homem e a mulher que tem que renunciar para que os dois estejam satisfeitos, né? Eu renuncio uns final de semana para ele ficar em casa descansando, já que eu fico em casa sempre, faço essa renúncia. E ele também fazer a renúncia de sair no final de semana, mesmo que ele queira muito ficar em casa. O certo é isso, para ter, assim, uma questão equilibrada, né? Porque aí os dois vão estar satisfeitos. Mas nem tudo na vida é como a gente quer, e eu às vezes prefiro estar em paz do que ter razão. Então, se a gente fosse falar de uma questão de justiça, seria isso, mas eu prefiro ter paz no meu relacionamento. Eu já conversei sobre isso, sobre querer sair e tudo mais, só que aí gerou mais discussão ainda. E aí eu pensei o seguinte: eu não vou me separar por isso. Eu não vou me separar porque a pessoa não quer sair no final de semana, então eu vou parar de falar. Eu tô percebendo assim, gente, tem assuntos que só merecem ser discutidos se algo for muito sério, ao ponto de culminar uma separação. Tipo assim, não, eu vou falar sobre isso, porque se ele não cumprir, vai separar. Então, eu tenho, assim, escolhido melhor as minhas guerras, as minhas lutas. E é uma dica que eu digo a vocês. Quando vocês forem entrar numa discussão, veja se vale a pena vocês conversarem sobre isso, se vai mudar alguma coisa no relacionamento de vocês para melhor, se faz sentido, e se é algo sério, assim, ao ponto de uma discussão. Por que eu tô dizendo isso pra vocês, gente? Porque eu vejo que não vale a pena a gente só gastar saliva em algumas discussões que não vai dar em nada, né? Mesmo em alguns momentos eu achando que eu tô certa, eu já tive inúmeras conversas com ele que, assim, não deu em nada, né, no meu relacionamento. E eu fiquei pensando, vou ficar batendo boca, só gastando minha energia. Eu prefiro utilizar a minha energia pra mim. Eu tô tirando aquelas pelinhas que, sabe, que fica na boca. Tava falando com vocês e tava uma coisinha branquinha aqui. Isso aqui eram as pelinhas que ficam na boca quando a boca tá um pouquinho ressecada. E é comum ficar um pouco ressecada no inverno. E não é falta de hidratação, porque eu bebi água na estante. Eu tinha aquelas garrafas grandes, estilo Stanley da Virginia, não tem? Eu geralmente bebo água nelas, então não é falta de hidratação. Mas voltando ao assunto. Eu tenho preferido gastar essa minha energia que eu poderia estar discutindo com meu parceiro, né, pra investir em mim. Então eu pego essa energia e vou estudar, vou cuidar de mim, vou fazer outras coisas ao invés de estar gastando saliva à toa. Então eu tenho priorizado mais o silêncio. Eu acredito que o silêncio, gente, ele nos ajuda demais, demais, demais. Mulheres, use mais o silêncio, tá? Nem sempre falar resolve, às vezes é o seu silêncio que vai resolver. Quando a mulher começa a ficar mais em silêncio, o homem começa a perceber que ela mudou, e aí sim ele pode refletir em algumas atitudes e talvez mudar. Então, assim, eu já falei demais, vi que não resolveu, então resolvi me silenciar. Façam isso, não só no relacionamento amoroso, mas em tudo na vida. Se vocês falaram, se cansaram de tanto falar, já gastaram muita energia falando, deixa pra lá. Vai pegar essa energia e investir em você. Vai fazer outra coisa,
Ou vai falar pelo menos pra quem vai te ouvir e vai atender o que você vai dizer. Se não, dê o seu silêncio. Dê o seu silêncio pra todo mundo que ignora a sua fala. Pra todo mundo que você fala, coisas entram no ouvido e saem no outro. Eu percebi que algumas conversas no meu relacionamento estavam entrando no ouvido e saindo no outro, então eu pensei, eu vou ficar calar, entendeu? Então, às vezes, calar resolve, entendeu? Pra o homem não, porque o homem já é calado, então o homem precisa falar. Mas pra mulher no relacionamento, mulher se calem mais, sabe? O silêncio, ele vale ouro. A palavra é prata e o silêncio vale ouro. O silêncio dá um espaço para a pessoa refletir como ela tá levando a vida dela, como ela tá tratando você, tratando o relacionamento. A pessoa vai aos poucos, se tiver um pouquinho de juízo, a pessoa vai perceber o que ela tá fazendo de errado no relacionamento, né? A não ser que seja uma pessoa que tem um ego muito alto, um egocentrismo muito alto, não tem humildade pra ver o que tá errando no relacionamento. Mas se for uma pessoa que ama você, minimamente tem respeito por você, consideração por você, a pessoa vai refletir a respeito de como tá tratando, a respeito do que você tá achando no relacionamento. Então, fiquem mais caladas, mulheres, fiquem mais silenciosas do lado do seu homem, não totalmente muda, assim, fale as suas necessidades, fale normal com ele, mas não fique falando, assim, quando eu digo pra você ficar mais em silêncio, não ser muito repetitiva no relacionamento, sabe? Você já falou uma vez o que te incomoda, pronto, não fala mais, ele já entendeu, ele já sabe o que te incomoda. Se ele repetir o que te incomoda, é porque ele quer, porque você já deixou claro, entendeu? Então aí você decide, isso é algo sério e ele não tá cumprindo, e é algo que, assim, dá pra terminar, então termina, entendeu? Se for algo sério. Agora, se for algo bobo, sabe, gente? Por exemplo, eu tenho convivência, né? Então, às vezes, uma roupa que bota no canto errado, uma toalha que bota em cima da cama e tal. Eu não vou terminar por conta disso. Então, não vale a pena eu ficar brigando por causa de uma coisa assim, entendeu? Se fosse uns tempos atrás, eu ia dizer, não, eu não sou empregada, é muito sobrecarga, eu tô cansada, até porque eu tenho que cuidar de bebê pequeno, eu vou fazer briga sim, ele tem que entender que toalha molhada não é em cima da cama, a roupa não fica presa ali no varal do banheiro, ele tem que colocar no cesto de lixo, sabe? Gente, isso é tão desgastante que eu simplesmente joguei a toalha, entendeu? O homem não entende, a gente perde a admiração pelo homem quando o homem não escuta a gente. Só que é muito cansativo eu estar repetindo. Então, eu acho que eu já esgotei a minha cota de energia de ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Eu acho que chega um momento no relacionamento que a gente começa a escolher as nossas lutas, entendeu? Não, eu vou falar sobre isso com ele porque é algo que realmente tá me incomodando muito. Tipo, vai ter uma consequência muito grande pra mim, assim, de sobrecarga emocional, física e tal. Se eu não falar, aí eu falo. Mas se não for algo assim do dia a dia, que eu ver que dá pra me virar, dá pra fazer, até tirar o lixo, gente. Eu peço pra ele tirar o lixo, mas eu tô, sinceramente, pensando eu mesmo depois de tirando o lixo, entendeu? Sem estar cobrando ele, tá pedindo a ele. Por quê? Porque é cansativo você tá pedindo o tempo todo a pessoa, óbvio. Porque a pessoa tá morando junto com você, ela sabe do que precisa ser feito. A pessoa, um adulto, ela também tem que ter responsabilidade em dividir as coisas na casa, entendeu? Principalmente quando a pessoa tem um bebê pequeno. Porque assim, eu não trabalho fora, mas eu tenho um bebê pequeno, é diferente. Agora, se eu não tivesse filho e ele trabalhasse fora e eu não trabalhasse de jeito nenhum, aí eu acho que seria minha obrigação realmente dar conta de tudo na casa. Mas desde que meu filho pequeno chegou, né, que eu tô ficando com muita responsabilidade, muito cansada, tipo agora mesmo eu tô doente, né, e já fiz um bocado de coisa, já botei roupa pra lavar, já tirei roupa do varal, já lavei prato, já fiz um monte de coisa, né, enfim, é isso, entendeu? Então assim, mulheres, uma dica que eu dou pra vocês agem de forma diferente quando vocês ficam em silêncio, porque os homens não estão acostumados com o silêncio de vocês. O homem tá acostumado a mulher ficar tagarelando no ouvido dele, falando a mesma coisa, você não se importa com a gente, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, quando você resolve agir diferente, isso vai fazer com que ele vá pensar o porquê que você tá agindo dessa forma, sabe? Então, é isso que eu tenho feito. Outra coisa, cobrar atenção, carinho, flores. Gente, eu mesmo vou comprar minhas flores, entendeu? Eu mesmo tô pensando, na época eu fui falar no WhatsApp pra pedir umas flores, as flores faltavam meio que desabrochar e tal, tem um processo lá na floricultura, mas depois eu pensei, eu mesmo vou pedir minhas flores, entendeu? Eu não vou ficar esperando receber flor de ninguém. Eu tenho que estar disposta a me dar aquilo que eu quero, a demonstrar amor por mim mesma. Se eu quero que outra pessoa me ame, que outra pessoa demonstre amor por mim, eu preciso estar disposta a me dar esse amor. Então eu percebi, eu gosto de flores, eu vou me dar flores, sabe? Nada de ficar só esperando receber flores numa data comemorativa, um aniversário, um aniversário de namoro, no dia dos namorados, só nesses eventos, não, entendeu? Eu amo flores e eu acho que eu mereço flores, mesmo fora de datas comemorativas, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar flores pra mim,
pelo menos uma vez no mês, sem data comemorativa, sem nada, eu vou comprar flor pra mim. Uma vez no mês, uma vez na semana, enfim, depois eu vou me decidir em relação a isso. Mas eu tenho que estar disposta a me dar coisas boas. Aí eu entender que eu mereço coisas boas. Quando você se dá coisas boas, quando você se dá o que você geralmente cobrava dos outros, o seu cérebro entende que você merece aquilo, que você merece coisas boas. Então, se trate com amor, se trate com carinho. O seu diálogo interno tem que ser um diálogo interno positivo. A gente que foi criada de forma crítica, a gente muitas vezes se critica no diálogo interno. A gente tem que aprender a se tratar com mais amor, com mais respeito, entendeu? Porque a forma como a gente se vê também vai ditar a forma que outras pessoas nos veem e a forma como outras pessoas nos tratam. Eu percebi que eu passei um tempo da minha vida me tratando muito mal, e isso fez com que outras pessoas começassem a me tratar mal também. Então, quando começaram a me tratar mal, eu fiquei sem entender por que as pessoas não me respeitam, por que as pessoas estão me humilhando, por que as pessoas estão me tratando mal. E aí eu percebi que a forma que eu estava falando comigo mesmo, me tratando, era tóxica, eu ficava me colocando para baixo sem perceber. Às vezes em conversa, ou às vezes em atitudes, em expressões corporais. E, gente, tudo comunica. A forma como você se veste, a sua expressão corporal, o que você fala, tudo isso tá mostrando se você se ama, se você se respeita. E eu, depois que eu tive meu filho, né, eu fiquei sem tempo de me cuidar e tudo mais. Então as pessoas começaram a ver como uma falta de amor próprio eu não tá me cuidando. Por exemplo, meu cabelo agora não tá arrumado. Pode ser que alguém veja esse vídeo e diga assim, ela não tem amor próprio porque ela não arrumou nem o cabelo pra gravar o vídeo. Só que não, gente, é por causa da minha rotina corrida, mas eu geralmente me cuido. Então assim, mas no comecinho tava bem mais difícil ainda pra me cuidar, sabe? E aí muitas pessoas começaram a falar, você tem que se cuidar mais, né, não se desleixe. Você sai de casa, passa um batom, bota um brinco, bota um acessório, escolhe uma roupa bonita e tudo mais, anda cheirosa, tá? Coisas assim básicas, né? Que geralmente a gente diz pra uma pessoa quando a gente quer o melhor dela, né? Então, assim, eu comecei a ouvir muito isso de pessoas que realmente gostam de mim, se importam comigo, eu entendo. Porém, eu estava vivendo numa situação que não dava, assim, pra eu me cuidar tanto quanto eu queria. Eu tava conseguindo me cuidar? Tava, mas não tanto quanto eu queria, né? E nesse momento, eu deveria ter, assim, exercido mais empatia comigo de entender a situação que eu tava vivendo. Porque a gente não pode, gente, tá cobrando empatia de outras pessoas. Meu filho tava tossindo aqui, me deu um susto. A gente não pode cobrar empatia de outras pessoas. A gente tem que ter empatia com a gente. A gente vai passar a vida inteira com a gente, tendo a nossa companhia. Então, a companhia de outras pessoas, tem gente que entra na sua vida, sai, mas você sempre vai ficar. Por isso que é importante você gostar de você, porque você vai ter que lidar com você a vida inteira. Então, pensa que triste você saber que você vai ter que lidar com você a vida inteira e você não gostar de você. Você vai estar vivendo, dormindo e acordando 24 horas com a inimiga do seu lado. Então, trate-se de se cuidar, de se ver como seu melhor amigo, sua melhor amiga, entendeu? Pra você não ficar tendo que ficar olhando no espelho sem gostar daquilo que você vê, entendeu? Então, cuide de você de todas as formas possíveis, entendeu? Esse é o melhor presente que eu acredito que você pode dar pra você mesmo. É cuidar de você. É se tratar com respeito, com carinho, com amor, se dar tudo aquilo que você espera de alguém. Eu já passei muito tempo da minha vida, né, cobrando beijo, carinho, flores, e aí eu lembro que eu conversei isso com a minha irmã e com a minha mãe, né, e elas me deram um chacoalhão sobre isso. Elas disseram, né, você não tem que cobrar, essas coisas não se cobra. E minha irmã disse pra mim, olha, é muito humilhante ter que ficar cobrando essas coisas, então não cobre, mude a sua postura, comece a cuidar de você, da sua aparência, da sua saúde, da sua alimentação, enfim. Comece a pegar toda essa energia, todo esse foco que você colocou no relacionamento e deposite em você. E você vai ver a mudança acontecer, você vai ver a mágica acontecer. E verdade, ela estava certa, gente. Realmente, a situação muda muito, muito, muito. A forma como o outro começa a te enxergar, depois quando você começa a colocar sua energia em você, é totalmente diferente. Então, hoje em dia, eu parei de ser a mãe do meu parceiro, porque é isso que eu estava sendo, mãe dele. Porque estava criticando cada passo, não faz isso, faz aquilo. Quem tem que educar ele é a mãe dele. Ou seja, que já teve o prazo de educar, porque hoje em dia ele já é adulto, né? Então, se ela fez um serviço bem feito, ótimo. Feliz é a nora, né? Quando a sogra faz um serviço bem feito. Mas se não fez, fazer o quê? O tempo já passou. Então, a gente pode, no máximo, pedir uma cooperação, né? Dar um chacoalhão. Mas educar, ninguém tem essa função. Mulher nenhuma tem a função de estar educando o homem. Como dizem, né? Mulher não é centro de reabilitação de homem. Então, o homem, quando ele entra num relacionamento, ele tem que entender o que é que uma mulher espera dele. Ele tem que se adequar ao comportamento de um relacionamento. Ele tem que exercer a função dele dentro desse relacionamento. Infelizmente, tem muitos homens que entram num relacionamento achando que a mulher tem que agir que nem a mãe.
E é o que que acontece? A atração, o desejo entre o casal diminui, porque você tá saindo do seu papel de mulher do homem para ser a mãe do homem, sabe? E esse erro eu já cometi muitas vezes, entendeu? Sair do meu papel de mulher para ser o papel de mãe. De ter que estar cuidando dele como se ele fosse um filho, como se fosse um bebezinho, ter que estar lembrando coisas básicas. E, gente, isso não é pra ser assim, sabe? O cuidado, a atenção, o carinho pela pessoa que você tem um relacionamento, é verdade, tem que ter. Mas não dessa forma, sabe? Ah, tira a toalha daqui, joga o lixo fora, faz isso, faz aquilo, tipo, mandando, sabe? Isso faz muito, assim, cria muito essa energia de mãe e filho, porque geralmente é a mãe que trata o filho assim, faz isso, faz aquilo outro, tudo mais. E aos poucos o relacionamento vai se perdendo nisso. Então o casal, ele precisa ter muito cuidado com isso, principalmente a mulher, que tem a tendência a falar. Então hoje em dia eu falo com ele de forma carinhosa, digo, amor, mozinho, ó, joga o lixo fora, tá faltando isso e tal. Aí eu falo com amor, ele entende, vai lá e faz e tudo mais. Mas, gente, eu não tenho energia mais hoje em dia pra tá batendo boca por conta de coisa boba. É uma coisa que, assim, eu não sei se tem a ver com a idade. Eu vou fazer 29 anos, tá chegando perto dos 30. E, assim, eu amo o silêncio. Eu amo estar em paz. Eu não quero confusão com ninguém, assim. Ninguém. Com nenhuma pessoa. Até com meu inimigo, eu tô dispensando. Se alguém quiser arrumar guerra comigo, vai arrumar só. E, assim, pessoas pra querer guerra com a gente, às vezes não falta, né? Sempre em um momento ou outro alguém vai querer. Mas basta você decidir se você quer também, né? Então, assim, eu já decidi que eu não quero participar de briga, de bate-boca, tô fugindo. Porque, assim, a maternidade, gente, é algo assim que eu acho que já sugou muito das minhas energias, da minha força, entendeu? Então, assim, desde a última discussão que eu tive, que eu fiquei com uma dor de cabeça, com uma fortíssima por estresse, eu pensei, não vale meu estresse. Nenhum relacionamento vale seu estresse, vale você ter dor de cabeça, você ter algum mal-estar. Então, assim, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Se o resultado vier bem, se não vier, confie em Deus, que Deus sabe o que é melhor pra você. Dê o seu melhor no relacionamento. Se o relacionamento vingar, ótimo, que bom. Se a pessoa não quiser você, vida que segue, vai aparecer uma pessoa que queira você, que vai te tratar bem, que talvez seja até melhor do que a pessoa com quem você está. A gente tem que sempre pensar de forma positiva, sabe, gente? Então é assim que eu tenho pensado ultimamente. Eu tenho dado o meu melhor. Peço pra Deus abençoar, oro pela vida dele, oro pela minha vida, oro pelo relacionamento, por tudo. E espero que as coisas deem certo. Então, assim, a minha consciência tá tranquila de saber que eu tô fazendo a minha parte. Comprei um livro da Mulher Virtuosa, Mulher V, da Cristiana Cardoso. Eu não sou da Igreja Universal nem nada do tipo, mas é um livro baseado na mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E eu comprei porque eu desejo ser essa mulher virtuosa, né, em todas as áreas da minha vida e com certeza no meu relacionamento, e vai impactar no meu relacionamento ser essa mulher. Eu acredito que muitas das características da mulher virtuosa eu já possuo, mas lógico que ainda tem algumas características que eu preciso aprimorar, né, trazer mais assim pra minha vida. Mas é isso, gente, a minha consciência tranquila eu tenho, de saber que eu faço melhor pelo meu relacionamento, que eu tento inovar o relacionamento, né, eu já comprei jogos pra gente jogar junto, justamente pra mudar a dinâmica do relacionamento, a gente ter mais tempo de qualidade, ter mais momentos de diversão. Chega um momento que quando os filhos vêm na nossa vida, né, de fato, a gente, muitas das vezes, não tem tanto tempo de qualidade, né, gente, essa é a verdade. Porém, quando a gente se esforça, né, para ter tempo de qualidade, a gente consegue. Então, tudo na vida é a base do esforço, né? Então, sempre me esforcei por esse relacionamento, sempre dei o melhor de mim. Eu acredito que tudo a gente consegue à base do esforço, à base da vontade. Então, assim, gente, dentro de um relacionamento é isso que tem que ter, sabe? Respeito, amor, parceria, dar o seu melhor para mudar a dinâmica do relacionamento, para você conseguir proporcionar coisas interessantes para outra pessoa. E ter a reciprocidade, né, gente? Porque sem reciprocidade não existe relacionamento, né? É muito triste você estar num relacionamento dando o seu melhor e você não vê o mesmo esforço da pessoa. Isso é triste. Então, hoje em dia eu pondero. Eu não fico mais correndo atrás de migalha, me arrastando por migalha, de forma alguma. A gente tem que ter a nossa dignidade, né, gente? A gente tem que ter o nosso amor próprio. Eu expresso minhas necessidades emocionais, mas sem aquela cobrança de você tem que agir assim, não. As pessoas, elas são livres para decidir como ela vai agir conosco, né? Se ele for romântico, carinhoso, ele vai me ganhar. Então ele vai ter seus benefícios. Mas se não for, ok, eu também não vou ficar brigando por conta disso, sabe? A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer na vida e entender que nem sempre as coisas na vida vai ser do jeito que a gente quer, né? Seria ótimo se as coisas na vida fossem como a gente quer, mas muitas vezes não vai ser.
Como eu disse a vocês, vocês têm que pensar, vale a pena eu ficar sempre batendo boca pelo mesmo assunto? Eu tenho que decidir. Ou eu termino com essa pessoa, porque eu não aguento mais, estou batendo muita boca, ou eu aceito de uma vez por todas, entendeu? Deixo o relacionamento entrar na mesmice, deixo o relacionamento ser como a outra pessoa quiser, como Deus quiser, enfim, vou tocando a vida, né? Vou empurrando com a barriga e pronto. Então, acho que eu cheguei nesse momento, né, gente? Em algumas situações, eu não vou mentir, eu empurro meio com a barriga assim, porque, enfim, como eu disse a vocês, não vale a pena gastar energia. Então, se for conversar com a pessoa agora, vai ser pra decidir ou a gente fica junto ou não fica, mas eu não vou ficar gastando saliva à toa, entrar em discussão pra me gerar estresse, porque a cada discussão que a gente tem, a gente gera cortisol na nossa corrente sanguínea, né, gente? E excesso de cortisol prejudica a gente. Eu já tenho muito cortisol, né? Porque eu escuto meu filho chorar todo dia pra fazer as coisas em casa. Já muita coisa é cansativa, entendeu? Então, como eu tô dizendo a vocês, no meu caso, por que eu tomei essa decisão? Porque a maternidade acaba roubando muito da minha energia, entende? Então, hoje em dia eu não tenho mais psicológico pra estar discutindo, porque vai me render dor de cabeça, entende? Então, tem muitas pessoas que por estresse aconteceram várias coisas. A maternidade, gente, me fez cair muito cabelo também, sabe? Devido ao estresse do dia a dia, hormônio, acho que foi uma junção de coisas, né? Fez cair muito meu cabelo. Eu varro aqui a sala, tem cabelo, né? Aí, sei lá, amanhã já vai ter um outro cabelo de novo. Eu não sei de onde é que surge tanto cabelo, sabe? Mas eu acredito que seja a questão do estresse que junta com a questão hormonal. Isso é porque eu não tenho rede de apoio. Minha rede de apoio é Deus, né? Pedir pra Deus me abençoar, me dar força, me dar ânimo pra eu seguir com o dia, porque todo dia tá sendo igual pra mim. Todo dia eu acordo, troco fralda, dou comida, faço as coisas em casa. Todo dia é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Já falei no meu relacionamento que eu não quero que seja assim, mas tá sendo. E como eu disse a vocês, né, pra mim no momento vale mais a pena estar no relacionamento do que não estar. Então, enquanto eu perceber que tem mais futuro continuar no relacionamento do que não estar nele, eu vou continuar no relacionamento. Hoje em dia eu não sou uma pessoa que pensa mais tão sentimental. Hoje em dia eu penso mais de forma racional. Faz sentido pra mim estar nesse relacionamento? Não vou estar. Não faz mais sentido? Não vou estar. Então isso independe de emoção. Se meu coração tá com a pessoa ou não tá. Hoje em dia eu tô pensando bem mais racional. Quando a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai entendendo que as nossas escolhas não têm que ser baseadas na emoção. A gente tem que se basear no que faz realmente sentido pra nós. Então, por enquanto, pra mim tá fazendo sentido e vai continuar, entendeu? Enquanto a pessoa estiver me fazendo bem, de certa forma, né, e eu ver minimamente parte da outra pessoa que ela tá se fazendo pelo relacionamento, então tá tudo bem, entendeu? Porque se a gente também for pegar muito pesado, com qualquer pessoa que a gente se relaciona, a gente também não vai se relacionar com ninguém. Se a gente tiver aqueles altos graus de exigência, entendeu? Então eu não sou uma pessoa que aceita qualquer coisa, mas também não fico cobrando mais da pessoa altas exigências, tanto para não me estressar, quanto porque eu entendo que ninguém vai ser 100%, porque não existe assim, essa pessoa perfeita, que vai ser exatamente tudo que você quer. A não ser que a pessoa esteja muito apaixonada por você, faça tudo por você, mas aí é algo que não está no nosso controle, né? É algo que vai depender da outra pessoa. Então, se não tá no nosso controle, também não tem que estar na nossa cabeça, não tem que estar a gente se preocupando com isso. É sobre isso.